Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje continuaremos vendo mais algumas regrinhas referentes a métodos em Java e como eles podem nos enganar durante a certificação. Não é complicado, nós já demos uma estudada nisso quando nós falamos sobre nomes de variáveis. As regras elas são muito parecidas, tá? Então a gente precisa tomar cuidado e saber separar principalmente o que é regra do que é convenção de código Java, tá certo, pessoal? Antes de nós começarmos, como eu sempre peço para vocês, se conhece alguém interessado em aprender a programação ou tirar certificação Java, não esqueça de indicar o canal para essa pessoa. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Qualquer dúvida, põe aí no comentário ou me manda mensagem. Todos os meus contatos estão aí embaixo. Se você clicar aí na descrição do vídeo em mostrar mais, você vai ver todos os meus contatos pessoais e de redes sociais, beleza, galera? Fique à vontade para entrar em contato. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Criei aqui uma classe, tá? Chamei aquela nome lista parâmetros e a aula de hoje nós vamos nos focar em entender sobre nomes de métodos e o funcionamento da lista de parâmetros, o que a gente pode ou não colocar, tá, pessoal? Primeira coisa, nome de métodos, tá? O nome de métodos ele segue a convenção do nome de variáveis, então vamos lembrar o que é permitido, algumas regras, tá? Nós podemos colocar letras, nós podemos colocar números e nós podemos colocar dois caracteres, pessoal, que é o dólar e o underscore ou underline, dependendo de como você quiser chamar, tá? Então, essas são as regras para nomes de variáveis que também se aplicam em nome de métodos. Mais uma regra, não pode ter um número na primeira posição. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma regra. Não pode ter um número na primeira posição. E eu acho que é isso, tá, pessoal? Vamos agora trabalhar aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Lembre que o próprio compilador do Java, como ele está integrado na IDE, ele já vai nos informar quando nós escrevermos alguma coisa errada, tá? Então, primeiro vamos ver um método válido, tá? Meu método, tá? Ele cumpre todos os requisitos da aula que nós já estudamos sobre a anatomia de um método, né? Ele tem um modificador de acesso, que é obrigatório. Lembrem-se, mas não tá nada escrito, Adriano. Lembrem, quando não tem o modificador de acesso, o Java automaticamente assume que o modificador de acesso é o modificador de acesso default, ou seja, apenas outras classes que estão no mesmo pacote dessa minha classe aqui poderão enxergar esse método, tá? Tem o tipo de retorno, que no caso é void, ou seja, não retorna nada. Tem o nome do método. Tem a minha lista de parâmetros, que está vazia. Nós vamos falar também sobre isso nessa aula. Não tem a exceção, porque é opcional. E tem o corpo do método, que está entre as chaves, que, mas está vazio. Não importa, mas o corpo do método, ele está presente nesse nosso método, então ele é um método que compila. Ele não faz nada, mas ele compila, não vai dar erro na sua aplicação. Se ele for chamado, nada é executado, mas também compila e nem dá erro em tempo de execução. Tá certo, pessoal? Percebam uma coisa importantíssima sobre nomes de métodos, tá? Isso que eu queria falar para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, um maiúsculo na frente do meu método. Eu posso criar um método com o nome maiúsculo? Posso, tá, pessoal? É totalmente possível. Só que na convenção de codificação Java, o único item que começa com letra maiúscula é a classe, tá, pessoal? Então, o nome da classe, você começa com letra maiúscula do primeiro nome e todas as palavras subsequentes também, elas têm letras maiúsculas, né? Seguindo a convenção camel case, onde você tem letras minúsculas e maiúsculas. Então, cada palavra se inicia com letra maiúscula. No nome de atributos e métodos, a gente tem uma pequena mudança, tá? A primeira letra
ela deve ser minúscula e as demais conseguintes, elas também são maiúsculas, também seguindo a regra do camel case. Então, se eu colocasse mais uma palavra aqui, meu método especial, ele começa com a letra maiúscula, a próxima palavra inicia com letra maiúscula e a próxima também inicia com letra maiúscula. Mas isso, Adriano, isso é uma regra? Não, isso é uma convenção, tá? Eu posso vir aqui, mudar esse O para maiúsculo, eu posso vir aqui, mudar esse C para maiúsculo, que não vai quebrar a minha compilação, nem vai acontecer nada em tempo de execução. O método ele continua funcional. Só que, como nós já falamos, não é porque você pode fazer que você irá fazer, correto? Então, mantenha a convenção, tá, pessoal? Ajuda, facilita a leitura de outros programadores que também programam em Java, tá? Então, vamos lá. Essa é a primeira regra. Vejam, eu coloquei letras, né? Posso colocar números? Posso. 2, 3, 4, 5, 6. O meu método não quebra. Ah, mas posso colocar no meio? Posso. O nosso método também não quebra. Então, métodos podem ter números na sua composição. Posso colocar caracteres especiais? Detalhe, pessoal, pode em qualquer lugar do nome do método, tá? Posso colocar no início, posso colocar no meio e posso colocar no fim, tá? Não vai dar erro de compilação. Percebam, para a leitura do método, isso aqui é um negócio feio, né? Você está escrevendo código para outras pessoas. Você não quer que uma pessoa leia esse treco aqui. Então, de novo, só porque pode, não quer dizer que você vai fazer, tá? Eu nunca criei um método usando $. Eu nunca criei um método usando o outro atributo que nós podemos também colocar aqui, o outro caractere que nós podemos colocar aqui também em qualquer lugar do método, que é o underscore, tá? Então, você pode fazer... por que é importante a gente falar sobre isso, pessoal? Porque vai cair na prova, entendeu? A prova vai lá, de repente aparece um método, você não estudou sobre esse assunto e de repente aparece um método assim que você nunca tinha visto antes, né? Aí você vai dizer, opa, erro, né? Quebrou aqui, né? Nunca vi um método desse jeito. Pode, tá, pessoal? O que não pode? Qualquer outro caractere que não seja $ ou o underscore, tá? Cifrão ou underscore, ó. Não posso colocar trema, não posso colocar ponto de interrogação, não posso colocar asterisco, ponto de exclamação, porcentagem. Não podemos colocar nada disso que vai quebrar a compilação, tá certo? E uma última regra que nós vimos, né? Eu posso ter um número no nome do meu método, mas esse número ele não pode iniciar o nome do meu método, tá? Então, o primeiro caractere, ele não pode ser um número. Se a gente criar como primeiro caractere um número, dá erro de compilação. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado, muita atenção ao que a gente pode e ao que a gente não pode fazer quando a gente cria métodos em Java, tá? Então, ó, o meu método aqui é possível. Eu vou colocar aqui várias possibilidades que você pode criar que não vai quebrar, tá? Por exemplo, nesse aqui, eu vou colocar aqui atenção, a convenção. Então, evitem fazer, pode, tá? Mas evitem, tá bom? Aí vamos lá. Vou comentar aqui e vou dizer, não compila. Tá? Outro aqui, um e-comercial. Também não compila. Não compila. É só... deixa eu ver, mais uma regra que quebra. Acho que não tem.
Eu acho que, na verdade, essas são as únicas situações que não compila. Se você colocar um caractere não permitido, lembrem-se, os únicos permitidos são esses dois aqui, tá, pessoal? São os únicos dois caracteres, underscore, né? Deixa eu tirar essa barra daqui, tá? O cifrão e o underscore, mas nenhum outro caractere é permitido, tá? Então, colocou em qualquer lugar do método, não vai funcionar. Um número você pode colocar em qualquer lugar. Deixa eu botar mais um permitido aqui. Em qualquer lugar, exceto na primeira posição, tá? Então, se você usar o nome de um método com um número, esse número ele só não pode estar na primeira posição. Senão, vai quebrar o seu método, tá? Então, o sobrenome do método é isso. Atenção, né? Vai cair na prova. Muito provavelmente vão tentar enganar vocês. Eu vou colocar aqui o cifrão. Vou colocar bem aqui um cifrão, para você ver, tá? E a mesma coisa, vou criar aqui um com underscore, para vocês verem que é possível fazer, tá, pessoal? Vamos falar agora sobre outro item. Lista de parâmetros, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos criar aqui. Vou chamar o método de parâmetros. Importantíssimo, tá, pessoal? A lista de parâmetros, ela é obrigatória. Adriano, mas peraí, aqui não tem nenhum parâmetro. Exceto por quê, pessoal? Porque eu ter um parênteses que abre e fecha, isso é tornar a minha lista de parâmetros obrigatória. E o que isso quer dizer, né? Um parâmetro que abre e fecha. Quer dizer que a minha lista de parâmetros, ela é uma lista de parâmetros vazia. Então, percebam, ó, eu não tenho nenhum parâmetro, certo? Então, eu poderia tirar esses parênteses daqui, certo? Você concorda comigo? Se a minha lista de parâmetros está vazia, os parâmetros, eles não deveriam ser opcionais. Mas, o que acontece? No Java você tem que informar que isso é uma lista de parâmetros e que essa lista de parâmetros, ela está vazia, tá? Você pode passar como parâmetro de um método qualquer primitivo ou qualquer tipo de objeto Java, tá, pessoal? E quando você recebe esses parâmetros, tá? Você é obrigado quando você chama esse método, você é obrigado a passar esses parâmetros nessa ordem, ou vai dar erro. Mas para nossa aula, isso aqui fica para um próximo momento. Para nossa aula aqui, o que importa é você entender que essa lista de parâmetros, ela é obrigatória. Outra regra essencial, a nossa lista de parâmetros, ela é sempre separada por vírgula. Não tente colocar aqui um ponto e vírgula, não tente colocar dois pontos, não tente colocar uma barra, não tente colocar onde é que é o pipe aqui, eu sempre esqueço onde é que é o pipe, nesse teclado, não tente colocar um pipe, tá? Se você fizer isso, você vai quebrar a compilação do seu método, tá certo? Então, se a gente executar essa classe, ó, perceba aqui que ele não conseguiu resolver o símbolo, por quê? Porque ele não está reconhecendo como um atributo válido. Da feita que nós voltamos com a vírgula aqui, tudo volta ao normal. Então, muita atenção na prova, tá, pessoal? Pode estar lá no meio de um monte de código, pode ter isso aqui, ó. E aí você passa rápido, lendo o método, acha que vai dar tudo certo, e aí vai dar um erro de compilação. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Então, vamos lá. Da mesma forma que eu fiz aqui, lá em cima, eu vou colocar aqui. Não tem muitas regras. Você diz, mas Adriane, e o nome de variáveis dentro da lista de parâmetros? Não muda nada das regras, são as mesmas regras de você criar nome de variáveis quando você cria os atributos da sua classe, tá, pessoal? Eu posso vir aqui no meu O e colocar um cifrão e ele é permitido. O problema aqui não está sendo esse, o problema está sendo o nome do método que está igual de baixo, ó. Percebam, colocar uma variável usando a mesma regra de nomenclatura das variáveis e dos métodos é ok,
Tá certo? Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Lista de parâmetros vazia, tá? Método com apenas um parâmetro. Método com mais de um parâmetro. Usa-se obrigatoriamente vírgula, tá, pessoal? Vou deixar aqui. Tá? Método com mais de um parâmetro, usa-se vírgula para separar os parâmetros. Então, isso é importante, tá? Mas nenhum outro caractere é permitido. Uma última e importante informação para vocês saberem sobre os parâmetros. A gente pode também fazer isso aqui, ó. Opa. Tá? O que é isso daqui, pessoal? A gente já estudou sobre isso. Isso daqui é o vararg, tá? São os nossos argumentos variáveis. Eu não lembro se são 3, eu posso passar só 2, são 3. Obrigatoriamente vararg são 3. É uma reticências, tá? É como se você estivesse passando um array de inteiros aqui, tá? Você pode passar, ó, se a gente quiser usar aqui, ó, eu posso chamar o i0, tá? Mais i1 mais i2, tá? E eu vou fazer aqui um int res, recebe a soma desses 3 i's aqui. Ah, Adriano, são 3 porque são 3 pontos. Não, tá? Mais i4. A gente já estudou um pouquinho sobre varargs, tá, pessoal? Mas é só para você entender que... Opa! Só para você entender que é permitido passar varargs como argumento de um método, tá? Outra coisa, se você for passar outro parâmetro como argumento de um método junto com varargs, esse outro parâmetro ele tem que ser na primeira posição e o varargs tem que estar na última posição. Nós também já falamos sobre isso numa aula passada, mas é sempre bom ressaltar, tá? Então tomem cuidado porque isso também dá erro de compilação. Tá, pessoal? Eu vou deixar aqui para vocês verem, né? Só o varargs. E vou colocar aqui o errado. Tá? E vou colocar aqui uma explicação. Não compila. Porque o varargs deve sempre ser o último parâmetro. Beleza? Então é isso, pessoal. Fizemos aqui uma geral, tá? Ah, deixa eu colocar mais uns exemplos de não compila também, né? Pegar aqui. Importantíssimo que vocês tenham exemplos disso daqui, tá, pessoal? Não compila, a regra está escrita acima. Tá? Vou pegar mais um exemplo também de não compila, tá? Vou colocar aqui um pipe, tá? Então, esses dois aqui não compilam por conta dessa regra aqui. Métodos com mais de um parâmetro, usa-se obrigatoriamente vírgula para separar os parâmetros, tá certo, pessoal? Então, era isso, a aula de hoje era isso. Atentem-se, porque vão cair questões
mostrando um método, anatomia. Depois que você escreve muito código, depois de muito tempo trabalhando, essas coisas elas batem no olho e você vê, isso aí não é permitido. Mas quando a gente está começando, muita atenção, porque isso vai cair na prova, né? A prova ela vai mostrar esse método e às vezes, por exemplo, você programa há muito tempo e você não lembra que esse cifrão aqui ele é permitido. E aí você vai achar que esse método aqui ele vai dar erro de compilação na sua prova, mas ele é perfeitamente válido, assim como esse aqui, assim como, cadê? Ué, por que eu disse que isso aqui... Ah, tá, é comercial. Eu estava achando estranho, por que eu disse que não compila, tá? Assim como esse aqui, assim como esse aqui, tá certo? Vou colocar mais um aqui que compila corretamente, que é importante ter aqui, que é esse. E a mesma coisa aqui também. Né? Você pode achar, nossa, nunca vi um método escrito assim, quando você programa muito tempo. Mas cuidado na prova, porque eles são sim permitidos, tá? Embora eles não sejam aconselhados, tá? Embora eles não estejam na convenção. Então é isso, galera. Esse era o tema. Como eu sempre peço para vocês, vou pedir novamente, baixem esse código, ele vai estar no meu GitHub. O meu GitHub está aí embaixo, tá? Na minha lista de contatos, tem entre esses meus contatos, tem o meu GitHub. Baixem esse código, façam os próprios testes de vocês, quebrem esse código, que é assim que vocês vão aprender, tá? O vídeo é uma introdução, o vídeo é um guia, mas a gente fixa na cabeça mesmo quando a gente pega para estudar, quando a gente quebra o nosso código, quando a gente vê os erros, quando a gente tenta entender, quando a gente conserta, quando a gente pesquisa, tá certo? Então eu peço encarecidamente, façam isso no dia a dia de vocês, vocês vão perceber uma melhora significativa nos estudos, no dia a dia, na programação, em tudo, tá, pessoal? Porque é a prática deliberada, é a prática constante, é aqueles 20, 30 minutos todo dia que fazem com que você fique cada vez melhor, beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez quero agradecer a todos por terem vindo comigo até aqui no final do vídeo. Não esqueçam, se inscrevam, ativem o sininho, deixem o like para o YouTube continuar recomendando. Qualquer dúvida, escreve aí embaixo ou manda uma mensagem para mim direta. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, beleza, galera? Se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar certificação, faz esse favor e indica lá o canal do seu amigo para essa pessoa, beleza, galera? Então, ó, como eu sempre falo, um beijo no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.